Graças e paz, irmãos. Vamos à nossa reflexão e para a nossa inspiração eu gostaria de ler com os irmãos um verso do Salmo 27, o Salmo de Davi, um dos salmos em que Davi está aqui buscando a presença do Senhor em meio a problemas, tribulações, inimigos. E no verso 14, que é o último verso desse Salmo 27, ele diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade grandiosa que nos dá de podermos compartilhar e ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos corações e aplique as tuas verdades, ó Deus, como um remédio às nossas almas, de maneira que possamos crescer no Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, aqui nós estamos diante do Salmo 27, o Salmo de Davi, que compõe a maior parte dos salmos, e sem dúvida é uma peça belíssima, porém nós não temos tempo de expor todo ele. Por isso eu quis dar destaque ao verso 14, porque depois de Davi fazer algumas reflexões, algumas petições ao Senhor aqui, ele já inicia dizendo: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Nós vemos isso, é muito recorrente nos salmos, essas perguntas que o salmista geralmente faz ao Senhor, ou faz à sua própria alma, no sentido de lembrar as verdades que ele não pode esquecer. E aqui nós temos verdades registradas do passado, mas que ficam para nós hoje como recados de um Deus que é sempre presente. Pois o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus. E no momento que nós vivemos, não há nada melhor do que também fazermos o mesmo que Davi, buscarmos a presença do Senhor, olharmos para o Senhor, meditarmos na beleza do Senhor. E Davi nos ensina isso aqui. Então nós já estamos aí há um pouco mais de um ano aí dessa pandemia, com certeza muito desgastante. De lá para cá os problemas infelizmente pioraram muito, o cenário é caótico, é difícil, é complicado. Nós passamos por uma crise política, passamos por uma crise espiritual, passamos por uma crise de saúde pública, e por isso é natural que muitos de nós estejam abatidos, estejam desanimados, estejam cabisbaixos, talvez estejam doentes, estejam desnorteados. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos humanos e somos pecadores. E por isso passamos e sentimos essas situações. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos aqui a receita, vamos dizer assim, daquilo que é expresso em toda a Escritura praticamente, acerca daquilo que Deus requer de nós em momentos difíceis. E quando nós olhamos aí para o verso 14, ele começa dizendo: espera pelo Senhor. E no finalzinho ele ainda repete: espera, pois, pelo Senhor. Esperar é uma coisa que nós não gostamos muito. Na verdade, qualquer um de nós, em sã consciência, obviamente, quer o fim dos problemas, quer o fim dessa pandemia. Já estamos desgastados, cansados, muitas vezes baixando a guarda, muitas vezes desleixados, muitas vezes querendo nos misturar a maioria das pessoas que estão, sei lá, de alguma forma tentando fugir disso, ou quebrando de alguma forma os cuidados que tem que ter. Mas nós devemos clamar a Deus e nós devemos seguir essa direção de esperarmos no Senhor, de esperarmos pelo Senhor. Deus tem sempre o seu tempo para todas as coisas. E esperar em Deus não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural para nós. Nós gostamos das coisas imediatas, nós gostamos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E por isso nós precisamos pensar seriamente na nossa vida com Deus, porque Deus sempre vai nos fazer esperar, Deus sempre vai nos fazer refletir sobre a nossa finitude. Então, quando aqui fala espera pelo Senhor, com certeza é algo que nós só conseguimos pela graça. E aqui é um esperar muito mais profundo. Esperar no sentido de procurar com expectativa, de esperar com firmeza, sabendo que quem prometeu é fiel e firme para cumprir aquilo que diz. Então é nesse aspecto que Davi traz para nós essa ideia de esperar.
Deus o tempo todo na palavra nos ensina a esperar. E é difícil, pois nós já gostaríamos de estar vivendo nossas vidas normalmente, nós gostaríamos de já estar congregando tranquilo, podemos abraçar uns aos outros, apertar, dar a mão e conversar, estar mais próximos, mas infelizmente ainda não passou, ainda não acabou, ainda estamos vivendo esse momento difícil, esse momento de crise que assola o mundo inteiro, nosso país, nossa cidade, e nós precisamos esperar pelo Senhor. Nós não temos o controle das coisas, nós não somos donos das nossas vidas, nós temos que esperar. Na verdade, só nos resta esperar. E o que o Salmo ensina para nós é que nós não devemos esperar por qualquer outro, mas é pelo Senhor. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos saber que no tempo certo o Senhor colocará fim nisso tudo e fará com que as coisas sigam o ciclo que elas têm que seguir. Ele tem a história nas suas mãos. E quando nós olhamos para o restante das Escrituras e abrimos, por exemplo, nossas Bíblias aí em João capítulo 11, você pode fazer isso aí também se quiser, João capítulo 11, nós vamos ver Jesus ali trabalhando essa questão de esperar nele. É o momento em que Lázaro está enfermo e sabemos que Lázaro morre, Jesus vai ressuscitá-lo. E então, no capítulo 11, verso 6, diz para nós aí que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O que eu acho interessante é que Jesus ele nunca ia na hora que as pessoas queriam necessariamente. Ele sempre agia no seu tempo e sempre com isso ensinava as pessoas que ele é o chefe e nós não. Ele é Deus e nós não. Ele tem um tempo certo para cada coisa. Tem um tempo de rir, o tempo de chorar, como o autor do Eclesiastes nos ensina, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Então, há tempo para tudo. E se as coisas ainda não se normalizaram, é porque o tempo não chegou. E enquanto o tempo não chega, nós devemos permanecer esperando em Deus e confiando em Deus, porque Ele sabe o que faz, apesar de ser difícil. Então, quando nós olhamos o restante das Escrituras, nós sempre vemos as pessoas impacientes. Por exemplo, Atos 1, verso 6, quando Jesus está prestes a subir aos céus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A gente tem aquela agonia de saber logo, de acabar logo, de resolver logo, e quando os problemas se avolumam, essa é a nossa tendência, mas a Bíblia o tempo todo quer nos ensinar: espera pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor, confia no Senhor, porque Ele é fiel à sua palavra e a história segue. E no meio das tribulações e dificuldades, Ele está sempre nos ensinando algo. E a principal lição, com certeza, é o fato de que nós somos criaturas, nós somos finitos, nós estamos restritos ao tempo e ao espaço. Por isso, nós devemos esperar naquele que é eterno, confiar naquele que é eterno. Nossa visão deve estar nele. O interessante é que aqui diz: espera, pois, pelo templo do Senhor, espera, pois, pela arca do Senhor, espera, pois, por alguma pessoa. Não, espera pelo Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. E mesmo quando nós estamos nesses momentos de distância e de não podermos ir à igreja e estar em comunhão de maneira pessoal, mas ainda assim devemos continuar esperando pelo Senhor. Então, essa é a primeira coisa que esse trecho nos ensina. A segunda é: tem bom ânimo. Algumas traduções trazem seja valente, ou então seja forte. E claro, aqui mais uma verdade que não é fácil para nós. Principalmente quando estamos cercados e quando estamos numa crise, quando não sabemos o que fazer, é muito difícil ser forte, é muito difícil ter bom ânimo, mas a Bíblia nos dá todo o suporte para que nós tenhamos isso. E aí quando a gente vai lá no Evangelho de João, mais uma vez, no capítulo 16, João 16 diz assim para nós, João capítulo 16, versículo 33, diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixa muito claro: vocês vão passar por aflições. Isso aqui serve para nós também.
e muitas aflições, mortes, doenças, calamidades, crises, pandemias, imprevistos, enfim, todo tipo de coisa ruim pode nos acontecer, perseguições, inimigos, tudo, o tempo todo. Então Jesus nunca escondeu essa verdade de nós, Deus também não, e Ele sempre deixa claro para nós que teríamos aflições, mas Ele nos anima, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, tem melhor estímulo do que esse. Então em Cristo nós somos vencedores, porque em Cristo nós podemos vencer as tentações, em Cristo nós podemos vencer os nossos inimigos, em Cristo nós podemos vencer momentos difíceis da história como esse. Em Cristo nós estamos seguros e sabemos que mesmo se a gente morrer, ainda assim estaremos com Ele. Então temos todos os motivos aí para permanecermos fortes, buscarmos força no Senhor. E o terceiro e último, tá aí, fortifique-se o teu coração, fortaleça o seu coração. E é importante isso, o coração aqui é a nossa parte mais interior, que mexe com as nossas emoções, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos. E para que a gente possa fortalecer as nossas emoções, nós precisamos de comunhão com Deus. Isso envolve oração, isso envolve leitura da palavra, isso envolve uma vida de piedade, uma vida piedosa com o Senhor. Então, fechando em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo usa praticamente a mesma expressão que a gente vê aí no Salmo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim para nós: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, busquem força. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desesperar, nós não podemos agir como aqueles que não conhecem a Deus. Isso é muito importante. Então aqui envolve uma ação, e pela graça de Deus nós podemos nos mover, e o próprio Jesus intercedeu por nós porque sabia que nós somos fracos, e com isso ele diz: fortifique-se. Então nós precisamos aprender a lidar mesmo com as dificuldades, mesmo com as crises, mesmo com as notícias ruins. Nós não podemos nos abalar, nós devemos buscar força no Senhor, devemos buscar a presença do Senhor, devemos, vamos dizer, estar mais próximos dele. Então isso é muito forte, muito importante. Por isso que ele diz: fortifique-se, busque força, anima, sacode a poeira, saiba que está tudo difícil mesmo, mas tem um Deus verdadeiro, vivo, poderoso, que cuida de nós. Então a mensagem do Salmo, ela termina com esse trecho, ela termina com essas verdades preciosas, espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Como fortifico? Com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão com o Senhor. É óbvio, nós devemos estar ligados com as notícias, mesmo que não gostemos muitas vezes de ouvi-las, e elas às vezes não são muito animadoras na perspectiva humana, mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a eternidade, quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos nele, nós obtemos força, coragem, que nós não temos para enfrentarmos seja qual for a adversidade. Por isso que o Senhor nos ajude a pensarmos nisso, a guardarmos isso nos nossos corações, pois Ele com certeza é de fato nosso maior tesouro, a nossa esperança, é aquele em quem nós podemos confiar. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, e que Ele trabalhe no seu coração, para que você não venha a ficar aí assustado, esfriar na fé, ou esquecer do Senhor, desanimar diante das notícias ruins, mas fazer como Davi, que na hora da tribulação, da dificuldade, ele se voltou para o Senhor. E lembrar das palavras que complementam do Senhor Jesus Cristo, que também nos ensina a esperar, nos ensina a termos bom ânimo, nos ensina e nos chama a sermos fortes nele, porque nele nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe.